Boa noite! Boa noite para todas vocês que estão chegando aqui agora. Para você que já veio a semana toda, para você que acabou de me conhecer. Mary, já tô te vendo aqui. Vou dar alguns recados, Mary, e eu já te chamo. Mães, você sabe por que você está aqui hoje? Muitas mães estão aqui porque já sabem e já perceberam que o filho tem atraso na fala, que ele não desenvolveu como deveria, que o filho fala menos do que o filho mais velho. Olá, todo mundo! Boa noite! E você que já percebeu, você decidiu que agora vai ser diferente. E essa mãe de hoje eu amei! Como todas as outras, né? Que eu também gostei demais. E ela até já colocou uma data para ela agora conseguir levar a filha para a próxima etapa. Porque não é só conseguir destravar a fala. Tem que continuar, tem que fazer frase, tem que contar história, tem que continuar evoluindo. E essa mãe determinadíssima, ela já tem até a data para quando ela vai igualar a filha dela com as outras crianças da mesma idade. Só que uma coisa que vocês não sabem é que ela é mãe atípica. A filha dela tem autismo, nível 3 foi diagnosticada. E ela, nem por isso que ela está fazendo menos. Lembra que eu tenho falado para vocês durante todos os dias? A gente quer igualdade, a gente quer inclusão, mas a gente não ensina tudo? Não. Vamos fazer o que tem que ser feito. O que tem que ser ensinado para a criança? É exatamente o que essa mãe ensinou. Então vocês vão escutar essa história maravilhosa. Mas antes, eu vou explicar para vocês sobre o FalaFlix. Quem aí já se inscreveu no FalaFlix? Me conta. Quem se inscreveu e já conseguiu entrar no grupo, tá tudo certo. Continue no grupo para ter todas as informações. Quem ainda não se inscreveu no FalaFlix, que é uma degustação do meu programa Filho que Fala. Traz água com isso. É uma degustação do meu programa Filho que Fala. E o que eu fiz? Eu peguei algumas estratégias para que vocês pudessem usar na prática e já ver os primeiros resultados. Ah, mas por que isso, né? Por que você tá fazendo isso, Camila? Para que você mesma consiga saber se que aquilo que eu estou falando, se aquilo que as mães das histórias de inspiração estão contando é real ou não. Porque eu já sei que é real, eu já faço isso todos os dias, eu já vejo o resultado, eu vejo as mães do grupo, mas vocês não, é a primeira vez. Algumas mães até falaram aqui, eu comprei, mas assim, eu não sabia se era muito bem pra que ia dar certo, porque a gente fica desconfiado, porque é um curso da internet. Mas então eu vou te dar essa chance para que você possa ver com os seus próprios olhos se dá resultado ou não. E eu tenho certeza que sim, você aplicando vai dar resultado. E depois, no final do FalaFlix, quando finalizar o FalaFlix, eu vou abrir sim algumas vagas no programa Filho que Fala. Mas eu já sei que não vai ter vaga para todas vocês. Então eu quero que vocês também sejam sinceras a ponto de só conseguir também se demonstrar interesse quem realmente vai cumprir. Quem realmente vai estar aqui para ficar e estar comprometida com o filho. Porque é muita gente dizendo eu quero, mas quando eu vejo, nem todas vocês assistem às aulas. Então, o que eu quero? Eu quero que todas tenham a oportunidade de colocar em prática, dê a chance para o seu filho, para que ele possa realmente destravar a fala, mas ele precisa de você. Sem você, ele não vai conseguir. E você que ainda não se inscreveu, no final dessa live, você entra no link que tem na bio e lá você consegue se inscrever. Quem tiver ou teve alguma dificuldade para entrar no grupo de WhatsApp, porque é lá que eu mando todas as informações de abertura do link da aula, porque só vai conseguir assistir realmente quem estiver inscrito,
me chama no direct porque eu consigo te colocar dentro do grupo, tá bom? E agora, vamos lá pra gente conhecer essa história de inspiração. Pode escrever aqui, que no final da live eu vou responder. Ai, gente, eu também. E as aulas estão maravilhosas, estão maravilhosas. Eu já vou dizer para vocês que as aulas estão maravilhosas. Vou aqui chamar a Mary. Deixa eu ver. Mary, me dá um oizinho. Acho que como todas as outras. E é isso que eu falo. Se está doendo em você o atraso de fala do seu filho, é porque é para você. Mary, tá ao contrário, tem que virar a câmera. Agora sim. Agora sim. Já batemos o maior papo hoje, né? Sim, bastante. Foi bem bom. Ai, que bom. Tá dando microfonia. Tem algum outro celular ligado aí perto de você? Não, pior que não. Tô no fone de ouvido. Será que eu tiro? Deixa eu tentar. Tá. Pera aí. Sei que eu tô escutando super bem você. Deixa eu ver. Pode falar pra ver se eu escuto. Tá me ouvindo? Agora eu tô ouvindo. Ah, é? Então tá. É que provavelmente por causa do fone. Ah, então pronto. Então vamos lá. Aqui, todas mães gostamos de saber de todos os detalhes. Conte tudo, desde quando você percebeu o atraso de fala da sua filha, como você me conheceu, como foi todo o processo, aquela história que você já me contou, porque eu amei. E até vai dar forças para as mães que falam assim: ah, não, mas é porque meu filho, ele tem um transtorno, ah, é porque isso, tentando justificar sem lutar pelo filho. E eu amei a sua mensagem porque você disse: eu vou lutar aonde precisar e fazer o que é possível. Então, conte. Então, eu tenho a Elisa, ela tem 3 anos e agora, né, 3 meses. E quando ela tinha 6 meses, as minhas filhas, que eu sou mãe de 4 filhos, né? Eu tenho uma menina de 22 anos e uma de 20 agora. E um menino de 13. E a Elisa com 3. Elas perceberam que a Elisa, né, tinha alguns trejeitos, assim, que não condiziam com ela. E ela também não sentava, não gatinhava sozinha. E principalmente na fala, ela não falava, ela não balbuciava nada. E ela ficava mordeu, te contei, né? Mordeu todo o berço, mordia tudo. E eu achava que cada um tinha o seu tempo, né? Todo mundo dizia, ah, ela vai falar, cada um tem seu tempo e tal. Mas ela sempre dizia, não, não tem alguma coisa errada. E eu comecei a pesquisar e realmente perceber que não, que tinha alguma coisa errada. Aí o que poderia estar errado, né? Então eu fui na creche, conversar com a professora da creche, ela me agradeceu por ter ido, porque ela achava que se ela falasse, eu poderia entender de uma outra maneira. Tem muitos pais que eles não entendem. Você fala que a criança tem algum problema e às vezes, né, eles se sentem meio incomodados em tocar na ferida. E eu voltei de lá muito chorosa, né? Porque eu já tinha percebido. E quando eu falei com meu esposo, ele disse: não, você está procurando chifre e cabeça de cavalo, né? Até procurar um médico, um neuro e tal, ele foi comigo e ele mesmo não acreditava. Então, quando a gente levou ela já foi diagnosticada com autismo grau 2. Hoje em dia, ela tem o laudo de autista grau 3. 3. Ela evoluiu, Ela é. então, assim, evoluiu Evoluiu. para piorando, né? A questão dos É que sinais. na realidade ela passou por mais de um neuro, ela passou por 3 neuro. Tá. A última consulta que ela teve foi com uma neuropediatra muito boa aqui, né? Nem é da nossa cidade, ela é da cidade vizinha. E aí ela disse, não, ela é de grau 3 porque até então, né? Eu acho que agora ela já não tá mais no grau 3. Mas enfim. Ela não fazia nada sozinha e principalmente no atraso de fala, ela não tinha a cognição para entender o que a gente falava. Você falava A, eu entendia B. Ela não tinha nenhuma função nas palavras, ela usava a gente, tudo que ela queria, ela pegava pela mão, levava lá na frente, ficava parada um tempão esperando. Então eu comecei a procurar nos instas
Instagram. Olhava um, olhava outro, virava, passava ali, até que apareceu o Falaflix. Aí eu pensei, não, cara, vamos assistir para ver o que que é. Aí eu falei pro meu esposo, vamos ver. Aí já logo nas primeiras ali do Falaflix, você ensinava o que era necessário para a criança poder se comunicar, que era a comunicação visual, a imitação, né? Essas coisas assim que a gente acha que vai acontecer com o tempo. Que ia Que ser natural, né? eles vão fazer, vai acontecer, uma hora vai acontecer. Só que a gente percebe depois, com o tempo e com o curso, que cada criança tem um marco, que esse negócio de tempo não existe, que a gente precisa incentivar. E a gente também descobre que a gente faz muita coisa errada. Mesmo depois de 4 e agora sendo vó, a gente faz muita coisa errada. Mas nunca é tarde para aprender, né? Então, e ela, depois do Falaflix, então eu me senti mais animada. Mas até fazer a inscrição eu tinha muita dúvida. Muita dúvida mesmo. Eu pensava assim, meu Deus, será que eu vou dar conta? Será que eu vou conseguir? Porque daí eu criava uma expectativa em cima do curso, mas ao mesmo tempo, e o meu esposo dizia, não, vai dar tudo certo, vai dar certo. Tanto que hoje, que nem eu te disse, eu acho que ele tem mais fé em mim do que em mim Isso mesma, que né? você falou. Pois é. Porém, assim, eu hoje em dia acredito piamente que toda criança, antes de ser autista, é criança. Isso é uma coisa que eu ouvi muito em todas as aulas ao vivo né, das pessoas que estão contigo ali, que fazem parte dos profissionais, por sinal, são maravilhosos, né? Que criança autista, antes de ser É autista, é criança. criança criança e a gente precisa incentivá-los. Então, como eu disse, até o final de 2025, a minha filha vai se tornar uma criança funcional como qualquer outra. Porque, assim, ó, o pouco que eu consigo aplicar agora, porque eu trabalho fora, já demonstra muita evolução. Muita evolução. Assim como eu te disse, antes ela chegava na frente do armário e ficava parada. Aí não sabia o que ela queria, ficava tentando deduzir o que ela queria. E agora você disse que ela já consegue, né, te pedir. Ela já consegue. Agora ela chega na frente do armário. Até eu voltei a trabalhar, eu percebi que ela assim deu uma regredida porque ela estava acostumada comigo em casa. Sim. Então, quando eu voltei, eu percebi que ela deu essa, começou de novo a pegar pela mão, levar na frente da. Ah, Uhum. Aí só que daí agora eu digo pra ela: a Elisa quer o quê? A Elisa quer banana? Ela diz: dá banana. só uma frase. Dá banana. Ou então ela tá na mesa, às vezes ela tá frustrada ali olhando todo mundo na mesa, ela entrega o copo na mão e ela fala: Elisa quer suco. Ai, que fofo. E daí você falou da carne também, que ela toma A carne. carne Esses dias ela tava, de vez em quando, né? Ela fala uma frase assim que surpreende porque a gente não espera. E o mais importante, com função, com função. porque ela, que nem eu te falei, 130 palavras, mas não tinha função em nenhuma. Hoje em dia ela fala mais de 200 palavras. E assim, um mês e pouco de curso. E quando que você acha que destravou a fala dela? Que você falou assim, agora foi. Um Daqui pra frente a gente só consegue progredir. 25 dias. Ah, e outra coisa, quando eu fiz o mapa de partida dela, ela tinha 1 ano e meio. Essa semana passada eu fiz, ela tá com 24. Olha só, ela evoluiu também no Ela mapa de evoluiu. partida. Mapa de partida. E assim, ela, esses dias a gente pôs a mesa, daí eu coloquei o carne no prato dela, sempre picadinha, e o pai dela tinha um pedaço de carne maior. Aí ela falou, carne, Elisa, carne. Uhum. Que bom. E senta na mesa também ela fala, ai, Ah, delícia, gostoso. que são Então, as nossas falas também, né? sim, são as nossas Que falas, delícia. Então, assim, até a evolução dela foi indo, né? Então, eu acredito piamente que se eu continuar, se eu seguir certinho, porque eu confesso que agora ainda não consigo aplicar tudo, porque é pouco tempo, É pouco. mas se eu continuar, tenho E são certeza que vai muitas conseguir. atividades, né? Porque é pra Muitas. ninguém dizer assim, ai, tô sem ideia. Não tem essa Não, tem oportunidade, Não, não. não. É tudo bem explicadinho, tudo marcadinho, bem a dinâmica é boa, porque você tem opções dentro dela. Muito. Não tem muitas.
Então, tipo, são 7 dias na semana, são mais de uma atividade a cada dia. E cada uma de uma maneira diferente, não tem repetição. Então, e ela adora, né? É sentar Ah, com ela ali, muito. ela já. E ela não tinha comunicação visual. Tipo, tu conversava com ela, né? Depois da bolinha de sabão, do balão, eu fui percebendo. Então, ali que me chamou mais atenção. Quando eu comecei no Falaflix, que você deu as ideias das brincadeiras para chamar a atenção da comunicação visual. E eu percebi, opa, porque ela nunca precisava de mim, ela fazia tudo sozinha. Ela era uma criança que ela nunca incomodou, mas a televisão o tempo todo, na frente da TV. Ela não saía da TV. Hoje em dia, ela vê TV 1 hora por dia. Isso, porque você conseguiu colocar todas as regras. Outra coisa também que ajuda muito é a rotina. Uma coisa interessante que eu não te contei, que eu dei muita risada, foi que a gente faz no sábado diferente da noite, né? No sábado da noite não tem janta, então é o diferente. E a gente foi na missa num sábado desse. E sempre tem ali do lado da geladeira a rotina dela. Ah, Então, boa! Você conseguiu colocar. Você até tem a me falou rotina. rotina direcionada, né? Tem a Precisa. rotina. Bem certinha. Então, daí, quando a gente chegou da missa, isso já era quase 8 horas e eu tinha pedido lanche para as 9. E 8h20 é o horário dela jantar com o pai dela. E daí, todo mundo na sala sentado, daqui a pouco ela pegou na mão da irmã dela, levou na frente da rotina e mostrou a rotina. Daí a chefe falou para ela, o que aconteceu? O que tu quer? Jantar. Ah, isso foi lindo! Foi assim, ó. Daí eu falei, não, cara, é a prova de que não tem. Funciona. Funciona Funciona. demais! Ela sozinha pegou na mão da irmã dela, ela levou lá e falou: jantar, que era a hora do jantar. Ela sabia, porque ela já tinha tomado banho, já tinha tomado remédio, já tinha ido na missa, voltado e não tinha comido. Então, a próxima era a comida, então, jantar. Amei! E me conta, você também falou que na sua cidade não tem os profissionais. Eu não, a sua cidade, me conta um pouco como que é, se você quisesse, como que é para você conseguir algum profissional. Olha, Porque tudo está sendo feito por você. exatamente. Na minha cidade é assim, ó. Eu moro numa cidade pequena de Santa Catarina chamada Massaranduba. É uma cidade maravilhosa. É muito bom de morar aqui. Só que assim, os profissionais de saúde, na maioria das vezes, tem que ser para fora. Por exemplo, a cidade vizinha Jaraguá, Blumenau, Joinville. Então, quando eu preciso de neuro, é Joinville. Tá. Aqui não tem. TO, não Não tem. tem que a gente Fono, conversou hoje, né, sobre a não TO. tem. Fono, não tem. Então, ela faz estimulação precoce na PAI. Tá. Ela não tem TO na PAI. Não tem fono. Nossa. Psicóloga. Uhum, só Tá. tem psicóloga. Então, assim, eu até levei ela numa fonoaudióloga, nem antiético, não precisa falar nomes nem citar, mas assim, uma fonoaudióloga que provavelmente é uma baita de uma profissional, mas ela não é exclusiva para crianças, otorrino, né, larino. Então ela é mais para essa fase do Ah, auditivo. da Não audição. tinha Então é totalmente diferente. totalmente diferente. Aí ela até atendeu a Elisa, começou com sessões. Porém, um dia a gente fui com meu esposo, e ele falou: "Não, não vamos levar mais não", porque ela sentava a brincar com a Elisa e a Elisa se dispersava. Não faz Aí, sentido, né, o que tá me aí, ensinando. aí ela dizia assim: "Credo, ela não para, né? Nossa, ela não sossega, como que é?" Porque a gente também não dava modelo para ela brincar. Então era aquilo de ficar largado ali com os brinquedos, a gente até Só brincava, andando, mas aí né? e todos os brinquedos espalhados. Hoje em dia, eu até vou te mostrar. Em cima do meu guarda-roupa Tá. tem as caixinhas. Gente. É, e dentro do baú tem as caixinhas. Boa! E Nada de brinquedo misturado. nada de brinquedo misturado. Agora eu acho Tem que que voltar isso. a Agora vai. isso. Então, tipo, não tem nada misturado, é tudo organizado, é tudo no seu tempo. Então, eu consegui colocar em prática muita coisa. Muito. Então, isso me ajudou muito. Ajuda muito a mim, principalmente a ela, porque daí ela consegue entender o que está acontecendo, Isso sabe? mesmo. Eles precisam, e toda criança precisa da previsibilidade. Não é Toda. só autista, todas as crianças. Sim. E ela, principalmente,
assim, a gente percebe. Até é engraçado que eu comentei, eu coloquei no grupo, acho que foi o que fez, assim, né? Até você me enxergar para vir para conversar e contar a minha história. Eu tive uma visita na casa dos meus pais faz uma semana. Aí o meu pai, coitado do meu pai, a gente é leigo e nessa questão de autismo, né? Aí então ele falou assim: Nossa, ninguém mais diz, né? Se não falar assim que ela é autista, ninguém vai dizer. Adorei. Porque daí, tipo, ela mudou, né? Mudou Do jeito muito. dela, mudou muito, tipo, meu, nem dá pra comparar. A Miss Melissa foi totalmente diferente. Então, pra mim, foi maravilhoso, assim, eu só tenho a agradecer. Eu digo assim que eu tinha muito medo, porque eu achava, meu Deus, como é que eu vou pagar, né? Eu pensava assim, que daí vai falando do curso e não vai falando do preço, deixa pro final. Aí eu pensava, meu Deus, e agora como é que eu vou fazer? Aí depois eu pensei, meu, graças a Deus é parcelado, é tudo tranquilo, É possível. é possível. E se for pensar, que nem eu te falei, para pagar um plano de saúde para a Elisa, só para ela, sendo autista particular, é na faixa dos R$ 800. Só para uma pessoa, né? Por mês. É, fora de empresa, né? Particular. Ela sendo autista é uns R$ 800. E cada consulta com o terapeuta, com o fono, é na faixa dos 100, 130 contos por ano. Porque é Então, participação, né? Você paga o plano e mais as não é consultas. empresarial é diferente. Empresarial, daí, tipo, tem um valor X, e daí as consultas são bem mais em conta, 60, 80. Mas mesmo assim, são 4 por semana, três, duas TO e duas fono, que é a receitinha básica que todo neuro passa, É né? isso mesmo. Isso é receita de bolo. É, todos que eu fui, é a mesma coisa. Ah, manda pro TO pra TO, fono e psico. Isso mesmo. Aba. Assim ainda, aba. É igual aquela doutora que tava lá, falou que não entende nada, que, né? A gente teve aquela aula onde ela dizia que é totalmente diferente, que quem entende não faz aquilo, que sabe que aba é uma coisa, que fono é outra, Isso né? mesmo. Então, e assim, toda vez que você vai procurar, é mais ou menos esse valor. Então, eu pagaria por mês para um físio e um TO na faixa dos 1.500. Nossa. E pensa que era Né? para você levar em uma sessão de cada um ou duas sessões de cada um. E o Por semana. conhecimento do curso é para você usar todos os dias. Exatamente. Outra coisa em questão, na maioria das vezes você leva e você não consegue entrar na consulta. Então você volta para casa míngua, porque como é que você vai continuar aquilo? Tu não sabe nem o que está acontecendo lá dentro. Então tu tá pagando uma coisa que não tem uma continuidade. E como mesmo diz a profissional do ABA, começou lá, tem que terminar em Tem casa, que na terminar. escola, em outro. Exatamente, que é o que a Polly fala, né? Não É, adianta a gente fazer uma vez, levar lá e depois chega em casa, você exatamente. estimula a criança a chorar, responde ao choro, né? E daí você não vai saber como lidar. Eles ainda reforça o comportamento, porque tu não sabe Reforço. o que O faz inadequado. inadequado. E daí, então, por isso que o curso valeu muito a pena, porque, tipo, não chega nem aos pés desse valor, que seria mensal e que eu tenho apoio durante um ano. Um ano. Para Um tirar ano. dúvidas. Realmente eu Aulas ao volto, de vez em quando vivo. eu volto. Às vezes uma coisa que eu esqueci, vou lá eu olhar Aham. atrás de novo. É que nem o desfraude, por exemplo. Eu comecei a fazer um desfraude com a Elisa antes, que, tipo, eu tirava a fraldinha dela de manhã e meio-dia eu colocava de volta para ir pra creche. Nada. Deus do céu. Quando eu comecei a montar profissional, eu falei, gente, tudo errado. Eu parei tudo. Eu pensei, não, agora eu vou esperar tá calor, que eu vou dar continuidade, que eu vou começar. Porque ela não tá preparada. E eu achava assim, né? Tanto que agora A ela tá preparada gente que ela acha que é da nossa cabeça e não é. Tem não que é. entender a criança, né? Tanto que agora ela fala, Elisa fez xixi. Ai, gente, que Então, é, ela fala, fiz xixi. 2 vezes já ela já me Mas falou. Então eu esse é um pensei, sinal, hein? Esse é um agora tá sinal. na hora. Sinal bom. Exato. Ótimo. Eu tô de férias, então eu vou aproveitar todo aquele tempo para mim poder fazer isso tranquilo, sem poder confundir a cabeça dela, né? Isso Porque a gente mesmo. confunde. Sem confundir, por favor. É, E mas me, é então ali. e me conta uma coisa. Você tentou fazer sozinha por algum tempo? Ai, não, tô sem atraso, deixa que eu vou arrumar. Porque todo mundo banaliza, né? Fala assim, é só estimular.
Ótimo lá. Não, mas na verdade, eu até havia algumas coisas no Insta e tentava acompanhar. Mas, de uma certa forma, eu tinha um pensamento totalmente diminutivo, onde eu pensava assim, não, ela é autista, ela não vai conseguir. Ai, você achava que não era possível. Eu achava que não era possível. Hoje a minha mentalidade é totalmente outra. Hoje eu tenho certeza que é É possível. possível. Tenho certeza que ela vai se tornar uma criança extremamente funcional. Sim, e vai ser. Sim, e tudo que eu faço, tudo que nós fazemos, porque eu não faço nada sozinha. Aqui em casa Todo mundo, nós moramos em né? seis, nós estamos em seis com ela. Tenho meu esposo, a minha filha mais velha, que ajuda muito, e tenho o meu menino também de três, que também ajuda. Então todo mundo faz a sua parte. E Uhum. ninguém desfaz, o que é o mais importante. Porque muitas vezes você faz uma coisa, aí a pessoa vai lá e faz outra. Eu escuto algumas mães dizer assim, ai meu Deus, meu marido ligou a televisão. Isso Ai meu mesmo. Deus. É, até eu tinha uma TV no quarto que não era minha, era da minha filha. Aí meu marido tirou a TV do quarto, colocou no quarto da minha filha. Isso. E daí ele falou, ó, vai a TV pro quarto e deixa a mãe. O que a mãe disser que vai fazer, vamos fazer, porque é para ajudar, então, vamos reforçar. Então, assim, eu tenho apoio, não sou sozinha. Não, Tudo, não é. não, tudo que a gente faz em conjunto. E a gente sabe que é por É por ela, ela. porque é ela que tá, ela que precisa. E por a gente também, porque quando você ajuda ela, automaticamente a gente se ajuda, A gente porque tudo melhora. se desenvolve, né? Porque desenvolve uma família toda, todo mundo junto. Tudo É. melhora. Então, todo mundo participa da rotina, então, a hora do banho, ela já sabe que vai tomar banho, tudo tem uma música. Aí as meninas lá da Pai, né? Eu te contei, não sei se eu falo, mas eu te contei hoje, né, da historinha lá do que eles querem que ela veja uma coisa, mas ela vê outra, e daí, né, enfim. Ela tem o horáriozinho dela do banho, então as meninas da Pai já disseram: Meu, ela melhorou pra pentear o cabelo. Ela não gostava que mexia no cabelo, agora ela gosta que mexe no cabelo. Nossa, no parque ela sobe e desce escada, ela não descia escada. Ela segurava nas mãos e esperava puxar, ou Ah, então ela segura na mão e espera sentar. E aqui não, daí tipo a gente não deixa. Vai não, fazer, você vai lá, sobe. fazer, autonomia. Vamos É, nomeando atrás, mas a gente vai, vai indo. exatamente, vamos empurrantinho. Ela leva a fralda no lixo. Às vezes ela chora, eu dou a fralda na mão dela, ela vai cantando. Fralda no lixo, fralda no lixo, fralda no lixo, porque ela sabe que essa musiquinha que a gente canta pra ela levar, ela vai meio Adoro. choradinha, mas ela Você leva. Então, sabe tipo, o que ela me faz aumentou muito você falando isso? A imitação. sim, A muito. imitação. É assim, e ela já fazia imitação de música. Hoje em dia ela canta sozinha. Ai, que Fazia. lindo. Ela canta o dia inteiro. Ela é a cantora. Mesmo na PAI, eles dizem que ela canta o dia inteiro. Na creche, ela canta o dia inteiro. Então, assim, ela é uma criança bem feliz e hoje muito mais comunicativa do que antes. Muito mais. Muito, sim, muito, muito. Tudo que você falou, mas muito. E isso porque teve uma família aí, todo mundo ajudando, Sim, mas teve a mãe tomando frente de tudo. é. Aí até nós tivemos uma reunião de família total, assim, sabe? Agora em outubro, que daí 13 fazem aniversário. Juntamos toda a família. Aí na mesa, ela entendeu que estava todo mundo junto e que aquilo realmente era aniversário. E começou a cantar parabéns sozinha. Olha, Tava em outro cômodo, porque tava muito cheia a mesa, assim, tava em outro cômodo. Quando eles começaram a acompanhar o cantar o parabéns, eu foi levantei e correndo. pensei, meu Deus, e agora? Eu vou ter que pegar ela no colo, porque ela se desesperava. Ela cantou parabéns até Ela o final. Eu confesso que eu gostou. chorei. Eu chorei igual criança. Eu disse, meu Deus, eu não acredito. Eu não consigo acreditar que isso aconteceu. Aí o Albert falou, graças a você, porque se É você graças não a você. fizesse. E ele disse, graças a você, porque se você não incentivasse, isso não aconteceria. Tipo, eu chorei assim muito, porque eu disse, meu Deus, quando que eu imaginei. Ai, desculpa. Eu também tô Quando aqui, ó. eu imaginei que eu ia ver a minha filha cantar os parabéns numa multidão, porque tinha 20 pessoas. E ela cantou os E parabéns ela assim, ficar bem. ela ficou bem, exatamente. Ela sendo autista, tipo, que muitas vezes você fala, a entonação de voz, assim, faz ela fugir. Sim. E ela puxou o parabéns. Aí eu fui, assim, abismada, eu falei, gente, ela cantou até o final?
Aí ele falou, mas foi ela que puxou. Eu nem A gente tinha só visto. Gente, tinha que ter gravado isso. não teve, porque, tipo, foi uma coisa assim, Ninguém muito, nem. sabe? É. Ninguém percebeu, acho que só eu percebi que aquilo estava acontecendo, que tava, sabe? Porque antes a gente cantava parabéns, ela corria pro colo de alguém. Daí tinha que abraçar e segurar, e Você ia já proteger e ela já você ia tava correr. lá. Toda Exatamente, e ela já. autonomia. Sim. Então, assim, foi o, vamos dizer, o marco, o alto do curso pra mim, sabe? Foi saber que tá dando certo, que, tipo, vai. Aí que eu disse, não, agora vai. Você tá no caminho. Até Tá no tô. caminho. É só Né? continuar. Sim, fiquei muito feliz, sabe? Daí é isso. Então, tipo, pra mim, tem feito muito resultado. Nossa, Tem sido bom e vai ficar melhor vai. ainda. Aí, a gente vai continuar ficando muito bom. Nossa, seu depoimento é maravilhoso. E pensar, né, que muitas falam assim, não, deixa, porque ele não fala pelo autismo, ele não interage pelo autismo, não, ele não faz isso pelo autismo. Não, nós precisamos ensinar pelo autismo. Pelo É autismo. por isso que nós vamos ensinar. Porque nós queremos a igualdade, nós queremos inclusão, nós queremos que aprenda. Então, nós temos que ensinar tudo o que a gente precisa que aprenda. E Né? lembrar, né, que antes de É autista é um ser. criança, é uma criança. E você fez exatamente aquilo que eu falo, que eu sempre falo: toda criança tem potencial para aprender. Você usou essa frase, foi e mudou até a sua mentalidade, né? A minha muito, principalmente, né? E até me achei, né? Porque é uma coisa que eu gosto de fazer, eu vejo a dificuldade das outras pessoas por não ter, e eu indico para todo mundo. Aqui mesmo, aqui, até na PAI, eu falei, olha, gente, é muito interessante. Quem tiver vontade, entra lá no Insta da doutora e vai em frente, porque é muito bom. Tem muita coisa que a gente aprende que a gente acha que sabe. Sabe? Aí, eu já sei. Isso, o que que tá falando? Eu já sei. Não. Não. Cada um tem o seu jeito de criar o seu filho, mas toda criança tem um marco e a gente precisa respeitar esses marcos. Precisa e precisa saber estimular corretamente, né? Porque a Saber quando. gente, antes do programa, muitas ficam, que cor é essa? Como faz o macaco? Como faz a galinha? E isso não é uma forma, né, de estimular. E você aprendeu tudinho. Tá todo mundo aqui te elogiando, viu? Eu nem tô lendo, porque a gente vai falando, e daí acaba que a gente nem consegue prestar atenção, né? Mas, cara, eu tinha o sonho de ouvir a voz da minha filha, pelo menos me chamar de mãe. E eu dizia sempre assim, meu Deus, será que ela vai falar? E eu olhava as outras crianças e eu pensava assim, meu Deus, eu fico olhando as crianças conversar com as mães e eu não vou ter isso. Hoje em dia eu respeito a minha filha como ela é, aceito ela como ela é e vejo que é capaz, é possível sim, tá? E assim, toda criança é criança, indiferente sendo autista ou não, que vai crescer e precisa se tornar uma pessoa funcional para que depois no futuro não sofra, né? E eles sofrendo a gente sofre também. E se eles evoluírem, a gente fica feliz também. Então, por que não fazer ser feliz, né? É muito mais fácil. É muito mais fácil seguir o caminho do bem, né? Vamos fazer a coisa funcionar do que estagnar, porque depois não adianta chorar também, né? A gente não faz nada. Exatamente. Você falou tudo, porque muitas vezes a gente fala que quer o melhor pelo nosso filho, mas será que nós fizemos o melhor? Então, nós queremos o melhor, quero que fale, é meu sonho. Mas será o que eu estou fazendo para que esse sonho possa se tornar realidade? Porque sem fazer nada não dá certo. Né? A gente precisa ir lá. Ah, mas eu já levo nas terapias. E em casa? O que você está fazendo em casa? Terceiriza, né? Tem muito Terceiriza. gente que terceiriza. Eu falo Não sempre tá? a história assim, porque é a professora que não faz. Mas e você? É, Se você não faz em casa, você vai achar que a professora vai fazer? Não. Se você que tem um ou que tem dois e você não está olhando, por que você está querendo terceirizar? Então, antes da gente querer que os outros façam, nós temos que fazer. e Né? Então, eu acho que se todo mundo fizesse por esse caminho, as crianças já estavam destravadas. acreditar, né? Porque muitas vezes a gente deixa de acreditar, né? A gente deixa de acreditar. É É. verdade. E o conhecimento é bom até porque para você saber, né? Tu leva num profissional, às vezes acha que ele tá fazendo o máximo dele e de repente não, tá só ali por tá, né? E se você não faz nada em casa, não vê evolução, acha que a criança não é capaz. E não é bem assim, né? Se a Não, gente
Se você tem o conhecimento, pelo menos você sabe que o que está sendo feito direito, né? Isso, até para você saber, né, é, ter a informação do que você vai exigir. Uma mãe até acabou de falar que o duro é quando a gente faz em casa e chega os profissionais, ficam fazendo o corpo mole. Então, é por isso que às vezes precisa tirar. Então, às vezes a criança rende muito mais em casa do que você levar e o profissional trocou, o profissional faltou, você perde aquele tempo de transporte. Então, às vezes, você tem que fazer ali o seu balanço. Você tem que colocar na balança da sua casa, na balança da sua vida. O que, que é melhor para você nesse momento? Né? E o próprio programa ele é muito abrangente, né? A gente não fala só de fala. A gente falou de fala, de desfraude, de rotina, de tudo, né? De tudo. É basicamente como criar um filho da maneira correta. Vem aqui, vamos começar de novo. É mais ou menos isso. Porque a gente faz como a gente acha que sabe, né? Que nem eu cuidei do meu irmão, cuidei dos meus irmãos, né? E achava assim, meu Deus, vou me dar super bem. Daí tive uma filha, aí depois tive outra, depois tive outra. E acabei descobrindo que não sabia nada. Claro, Não, cada um você tem o sabia, seu mas é que jeito cada uma de tem uma escolher, né? necessidade. É, também tem isso, é. Mas assim, eu fiz muita coisa errada. Muita coisa errada. Hoje eu sei que se eu tivesse nesse tempo, tivesse essa oportunidade lá atrás, eu tinha feito muitas coisas da maneira diferente. Talvez funcionasse melhor, eu acho, sabe? Mas assim, o importante é saber que nunca é tarde demais para começar, né? Nunca é tarde. E então agora você já está colocando em prática o seu conhecimento. Então é continuar. Eu falo que agora você transformou tudo isso em força, em sabedoria e vai colocar tudo em prática com a Elisa. Exatamente. Ai, gostei muito, Mary. Parabéns, parabéns pela sua família, pela dedicação de vocês, por tudo que vocês têm feito pela Elisa. E eu achei lindo também o seu propósito, que você já quer replicar para as outras pessoas, e super, super vale a pena. Justamente para que outras possam se sentir acolhidas, né? E saber que funciona, é possível. É possível, sim. É possível e bem possível. Só basta acreditar. Basta acreditar e colocar tudo em prática. Muito obrigada pelo seu tempo. Obrigada. Foi muito, muito incrível. Esse depoimento de sexta-feira foi maravilhoso. Fechou as histórias de inspiração com chave de ouro. Ah, muito obrigada. É bom saber que a gente consegue ajudar as pessoas a tomarem a decisão certa, né? Acreditarem e ir atrás, porque é possível sim. Eu tenho certeza que é possível. Tanto que eu acredito, coloquei meta e até lá eu consigo. Vou chegar lá. Vamos juntas. Vamos sim. Muito obrigada, né? Eu que Eu tenho só a agradeço. agradecer, porque se, né, você não tivesse sido essa profissional tão bacana, tão presente, porque está sempre presente em tudo, até no grupo, né? Mesmo com pouco tempo, a gente sabe que não é fácil, é muito atendimento, é correria, então não tivesse junto com a gente talvez tivesse desistido já também, né? E as mães que estão no grupo, que também são muito fortes, porque eu percebo assim que quando alguém quer desistir, alguém vai lá, opa, mas Puxa. espera aí. É, sabe? Às vezes a gente não tem tempo de acompanhar todo o grupo, mas de vez em quando eu pego e dou uma lidinha, então quando eu posso falar alguma coisa que seja bom, que vá agregar, eu coloco lá. Eu acredito que as outras mães também têm sido assim, Sim. e isso é muito bacana. Isso, essa parceria, assim, né? Isso é muito legal. É maravilhoso mesmo. E eu falo que é um lugar onde a gente tem mães que estão passando pela mesma dificuldade que a gente. E não é igual aquela coisa da família que foram falando, ah, mas você viu se você tivesse feito antes? Ou, ah, eu falei que não ia dar certo. Não, lá não. É Lá todo todo mundo mundo assim, igual. vamos juntas porque tudo vai dar certo. É, quando alguém diz assim, ai meu Deus, não tô vendo isso, mas espera aí, você tá fazendo certo. Ah, mas será que tá. Daí a pessoa pensa, ah, então tá bom, mais um pouquinho. Daqui a pouco ela entra de novo e fala assim, olha, eu fiz e deu certo. Eu fiz e deu assim. Então isso que é legal, porque uma dá força pra outra e a gente vai pro mesmo propósito, né? E o tempo todo, isso é muito claro e transparente de que não é um milagre. Não, Isso é ciência, é rotina, é usar estratégias corretas. E eu posso fazer a minha parte, que é te dar o conhecimento. Aplicar é com você. Se você exatamente. aplica um dia, não aplica o outro, fica 3 dias sem aplicar nada,
a gente já sabe que não vai dar certo, né? Então, por isso que quando alguém fala assim, ai, mas tá difícil por quê? O que que você já fez? Me conta, porque eu tenho o programa foi criado por mim, da minha cabeça. Então, assim, me fala que eu já vou saber que etapa que você tá. Né? E acho que você acompanha, assim, a gente Sim. começa a falar, ah, não, volta lá para aquela primeira É, atividade. mas será que tá certo? Será que você respondeu correto? Será que você fez? Até se respondeu correto, eu falo, né? Olha, isso não tá batendo, não. Você não Não tá respondeu certo. batendo. Faz o mapa Se de isso não tá, partida de novo. se isso não tá funcionando, é porque alguma coisa tem alguma informação errada. Volta lá. E geralmente é isso aí mesmo. É, eu falei, não, porque a gente sabe de tudo, né? É, e de muitos anos de prática, eu consigo mapear uma criança hoje. Você mandou para mim o vídeo da gente conversando, o que que eu já te falei? É, Procura isso, que eu já tô vendo isso, não é? é isso aí mesmo. E bem certinho, né? Ah, anda na ponta dos pés e, né, e tem alguma sensibilidade com algum tipo de textura. O detalhe, eu vi Realmente. ela sentada. Eu falei assim: olha, eu tô vendo ela sentada, mas ela faz isso, isso, isso. Ele É, assim, aham, faz. Então, agora você vai para esse outro lado. eu vou procurar, porque se Precisa. vai dar resultado, então vamos lá, Vai. né? Vai dar mais resultado ainda. Porque daí a gente vai organizar ela como um todo, integral. A gente tem que Sim, ter esse olhar integral. Aqui não é só recorte de boca e ficar falando. Não. É tudo. É pra vida, é para viver em sociedade, se comunicar, argumentar. E daí eu falo, quando ela estiver lá argumentando, você vai assim, meu Deus, eu que ensinei, você vai falar. é mais ou menos isso, é. A gente já fala, né? Vamos fazer isso. Então já começou com não. Então já tá argumentando isso, eu Já. não quero. Adorei. É, enfim, né? Mas que Ah, bom. Isso Mary, assim. assim, a gente queria, né? Então tudo bem. Um grande beijo, fica com Deus. Excelente. Foi ótimo, amei seu depoimento. Obrigada. Bom final de semana para vocês aí. Obrigada, bom final de semana. Tchau, tchau. Ó, Mães, que maravilhoso, não é mesmo? Mais uma história maravilhosa de inspiração. E é para vocês conseguirem realmente se inspirar, se sentir inspirada e conseguir colocar em prática todo o Fala Flix. Mary, vê se você consegue agora apertar o xizinho aí para poder, que daí eu vou responder as perguntas. E com vocês viram, né, o quanto é fundamental ter a mãe no processo. E mesmo que a família, nesse momento, ainda não conseguiu entender qual é a dinâmica, que estratégia que você usa, não tem problema. Começa você fazendo, principalmente porque é gratuito, então não tem nada que te impeça a não fazer, né? É só você assistir a aula e colocar em prática. Você vai colocar em prática e já vai conseguir ver os primeiros resultados. Para quem tem dúvida do que é o mapa de partida, é um checklist, como se fosse um documento que eu criei para conseguir entender qual é a idade de comunicação do seu filho. Com essa idade de comunicação, a gente consegue entender quais são as lacunas que ele tem. Porque não adianta o seu filho ter 3 anos, ele ter 2 anos, mas se ele não tiver o funcionamento da comunicação de uma criança de 2 anos ou de 3 anos e assim sucessivamente. Então é por isso que eu criei para conseguir usar as atividades do próprio programa de acordo com a idade de comunicação da criança. E é por isso que ele dá um super resultado. E a aula é toda. Você tem que fazer o link, a inscrição para que você consiga assistir às aulas. E o link da inscrição está lá na bio. Vou responder agora algumas perguntas. Tem uma filha de 1 ano e 8 meses e não fala nada, fica murmurando, querendo falar, mas não fala nada. Sabe o que você vai precisar fazer? Comece a entender e dar significado para esse som que ela faz. Fazer o som já é muito bom, só que agora você precisa dar o significado, porque não é esperado uma criança de 1 ano e 8 meses que não fale palavras e que fique só fazendo, resmungando. Então você agora precisa dar o significado.
Por exemplo, ela começou a resmungar, mas ela tá com uma boneca na mão, você pode falar nenê, a nenê tá chorando. Então você mesma tem que dar o significado. Mas não pode ser você fazer perguntas. Por exemplo, ela tá com a boneca na mão e você vai falar assim: o que que você falou? Fala de novo que eu não entendi. O que que você quer? Porque isso é fazer perguntas. Então a gente precisa dar o significado. Meu filho tem 3 anos, fala palavras soltas, algumas pela metade, mas aceita tudo e aceita comandos. Chama todo mundo de mamãe. Com 3 anos não é esperado essa dificuldade. Falar só palavras soltas e ainda pela metade, ele está com um grande atraso de fala. Aceitar comandos e entender, ok. Por quê? Porque mostra que a linguagem receptiva está dentro do que é esperado para a idade dele. Ele está conseguindo aprender, ele está conseguindo entender, ter a compreensão. Mas o que ele não está conseguindo ter a expressão. Então, ele precisa, você agora precisa dar para ele essa oportunidade. Como que você vai fazer isso? Narrando aquilo que ele está fazendo, nomeando e dando o modelo correto das palavras que ele fala pela metade. Quem não conseguiu entrar no grupo de WhatsApp, pode chamar no direct, porque eu envio para vocês um documento para vocês preencherem e incluir o seu número no grupo, que, que algumas pessoas realmente não estão conseguindo entrar. Deixa eu ver aqui mais algumas perguntas. Meu filho tem 1 ano e 8 meses e chamava papai, porém já travou. Hoje só balbucia algumas palavras, então ele regrediu, né? Então o seu filho regrediu, ele falava e deixou de falar. Isso é um sinal de alerta. Por quê? Porque não é esperado que a criança deixe de ela perca habilidades. A criança só pode aprender mais, toda vez mais. Então, a criança que perdeu habilidades, o que que você precisa fazer? Mais estímulo e investigar dentro de casa. Mudou a pessoa que cuida dele? Mudou a escola? Mudou a professora? O que que mudou? Aumentou o tempo de telas? Diminuiu o tempo de brincadeiras, de interação? O que mudou, você precisa retornar, você reconquistar para que ele possa desenvolver novamente. Com 1 ano e 8 meses, é esperado que a criança fale mais do que 20 palavras. Então, precisa falar as palavras corretamente, como mamãe, papai, aquelas palavras do dia a dia já precisam estar corretas. E outras é por aproximação mesmo. Ele não fala quase nada e não tem contato visual. Deixa eu ver se tem a idade. Não tem a idade da criança. Tudo que eu quero é que ele fale e o que, que você pode me ajudar. Comece a colocar em prática tudo que a gente está falando aqui. Ontem mesmo eu dei muitas orientações para que vocês já conseguissem colocar em prática. Então, use músicas associadas ao gesto. A criança, antes mesmo dela começar a falar, a gente precisa fazer aquela base, o alicerce, que a Mary, que é a mãe de hoje, falou. Qual que é esse alicerce? Esse alicerce é contato visual, gesto e imitação. Mas a gente não pode ficar falando para a criança: olha para mim, porque isso não é contato visual. Mas o que, que eu posso fazer? Eu aproximar um brinquedo para que ele olhe para minha direção. A criança precisa erguer a cabeça, porque ela fica sempre para baixo, olhando para o próprio brinquedo e não fazendo essa troca de olhares com as pessoas. Então, a gente precisa trazer estratégias para que a criança possa fazer o contato visual. Não pode ficar puxando a cabeça da criança. Por quê? Ela vai sair correndo de você. Ela vai jogar o brinquedo do chão. Quando ela te ver, ela vai chorar. Então, por isso, tem todo um jeito muito carinhoso, com muita gentileza e com brincadeiras. Tem que ser lúdico para a criança participar. Tem
de 1 ano, as perguntas de 1 ano e 9 meses. Deixa eu ver se tem mais alguma. Minha filha tem 1 ano e 9 meses, fala poucas palavras, mas minha mãe disse que eu demorei a falar também. Dani, mas a gente tem que pensar que naquele tempo a gente tinha outros estímulos. A gente tinha famílias numerosas, famílias que estavam sempre juntas, uns irmãos que um estimulava o outro. Mas vejam a realidade da geração dos nossos filhos. Então, são crianças sozinhas que vão para a escola, tem uma rotina super puxada durante a semana, não tem contato com muitos dos familiares, porque não dá tempo. Se morar em São Paulo, então, mais difícil ainda, porque todo mundo mora longe um do outro. E com isso, ele tem menos estímulos. Então, se você demorou para falar, porque você tinha aquele monte de estímulo e deu tudo certo. Mas e o seu filho? Como que você vai fazer com esses estímulos reduzidos que nós temos hoje? Muito reduzido. Porque chega a mãe e o pai em casa e muitas vezes a gente tá lá, ó, no celular, eu trabalhando. A criança tá lá sozinha. Será que é estímulo? Não, ele não está recebendo estímulo. E a gente está pensando aqui só numa questão de estímulo. O que mais que tem por trás disso? Por que que não fala? O que que tem além dessa dificuldade da fala? Porque a fala, a dificuldade de falar, o atraso de fala, é só um sinal de alerta. O que que tem por trás disso? Ah, era realmente só o estímulo? Ok, ele tem que alcançar e pronto. Mas, e se tiver muito mais do que isso? Algumas mães aqui, que vocês já viram, né? Inclusive que falou aqui essa semana, umas descobriram que tem autismo, a outra transtorno do desenvolvimento da linguagem, tem outros na turma que tem apraxia. Cada um tem uma questão. Mas, se você achar que tudo bem, porque é de família, todo mundo demorou mesmo, você está perdendo a janela de oportunidade. A criança tem um tempo certo para poder aprender. Quanto mais cedo você ensinar a criança, mais cedo e mais possível é dela aprender. Quanto mais você demora, menos possibilidade ela tem para aprender com o mesmo estímulo. O que quer dizer? Que você vai ter que fazer muito mais para ela aprender aquele pouquinho. Então, por isso que quanto mais nova a criança for, melhor e mais possível dela aprender com a mesma quantidade de estímulo. Então, isso é um ensino, uma informação que você tem que guardar. Por quê? Porque sem isso, o seu filho não vai aprender. Ele não vai aprender sem essa disponibilidade sua. E eu sempre falei durante essa semana toda, você tem que saber, faça uma análise até nessa semana, nesse final de semana, né? Por que você está aqui? E essa resposta eu mesma já posso te dizer. Porque o seu filho tem um atraso de fala. Então você veio aqui, eu só falo sobre atraso de fala, então é por isso que você está aqui. Senão não faria nenhum sentido você estar aqui nesse Instagram. Mas a principal resposta para essa próxima pergunta, essa é a chave daquilo que você vai permanecer aqui. Por quem você está aqui? Conta para mim, escreva aqui o nome do seu filho, por quem você está aqui? E você, fale bem alto o nome do seu filho quando você se sentir desestimulada, quando você estiver sem força, quando você achar que nada mais dá certo. Lembra da mãe, a Mary? A Mary disse: Eu não acreditava. Eu achava que a minha filha não podia aprender, mas ela aprendeu. Então, sempre que você tiver a dúvida, por quê? Ai, será que eu faço? Ai, não vou assistir. Por quem você está aqui? E coloque o nome do seu filho, fale o nome do seu filho bem alto, porque isso vai te dar ânimo, isso vai te trazer a coragem para você continuar. E mais um aviso aqui: muitas de vocês não vão continuar até o final. E por isso que eu estou aqui para lembrar o quanto você é e pode estar comprometida com o seu filho. Então, são 3 aulas, gente, gratuitas. Mas nem todas vão assistir as 3 aulas. Mas não é porque eu tirei do ar, não é porque não deu tempo. Não, porque ela teve ela escolheu. Quem não assistir é porque escolheu não assistir.
porque as aulas estão lá disponíveis. Imagina a dor no coração que eu sinto em saber que as aulas estão lá e teve mãe que escolheu não assistir. Porque a mãe que escolhe não assistir é mais, não sei por quanto tempo aquela criança vai continuar e perpetuar o atraso de fala. E eu sei, porque eu estudo muito, eu sei que quanto mais tempo essa mãe começar a estimular e destravar a fala do filho mais rápido, mais atraso ele vai ter, mais difícil será. E por que que ela tomou essa decisão? Por que que ela escolheu isso? Então, isso dói. Mas eu não quero isso para vocês, porque nós estamos aqui. E eu quero saber agora quem está comprometida, porque é segunda-feira. Segunda-feira nós teremos a nossa aula. Eu já tô animada. Um monte de mães me mandaram no direct. Eu já tô ansiosa. Eu quero aula agora, né? Mas calma, segunda-feira. As aulas elas serão liberadas e vocês se inscrevam, porque só vai receber o link quem estiver inscrito. Ótimo! Mães comprometidas. E lembre, se em algum momento você pensar, eu vou desistir, lembre-se. Que você se comprometeu. E você não se comprometeu comigo, não, tá? É com o seu filho. É com o seu filho. Ele tem a oportunidade, mas você precisa fazer e ensinar para ele, porque senão ele não vai aprender. Mães, um grande beijo, bom final de semana e até segunda-feira. Te encontro lá na aula. Tchau, tchau.